Olá, hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha história de tentante. Eu sempre quis ser mãe, nunca tive dúvidas, né? Porque é muito comum eu escutar de muitas mulheres: eu nunca quis ser mãe, mas aí bateu o desejo com tal idade. Não, eu sempre quis ser mãe. Quando eu casei, eu lembro que eu falei pro meu marido que eu queria voltar grávida da lua de mel. Mas ele falou pra mim que o sonho dele era levar os pais pro Japão. E a gente sabia que era uma viagem que era difícil de fazer com criança pequena, né? Então, a gente fez esse acordo que ia tentar engravidar quando eu voltasse do Japão. Aí, quando eu voltei do Japão, eu parei a pílula que eu tomava, 12 anos, por aí. Achando que, parou a pílula, assim, eu sabia, eu já tinha escutado história, que tinha gente que não era assim tão rápido. Mas na minha cabeça, eu achei que eu não ia demorar muito, né? E no primeiro mês, eu já senti, assim, um pouco meu corpo diferente. Eu achei que eu tava sentindo o ovular e tal. Eu acho que eu realmente ovulei nesse primeiro mês. Aí me desceu, tal. No segundo mês, eu falei, agora vai, né? Agora eu já sei meu ciclo, já sei meus dias férteis. E aí a minha menstruação atrasou. Quando minha menstruação atrasou, eu fiquei cheia de esperança, né? Mas todo mundo fala que às vezes dá negativo, mas eu não aguentei, fui lá, fiz um teste, tava com 3 dias de atraso. E deu negativo, mas assim, sabe aquelas coisas de você querer ver um tracinho invisível ali? Eu sei que assim, eu tava tão encucada que até exame de sangue eu fui fazer. E o exame de sangue deu um valor lá que não dá nem positivo e nem negativo, sabe? Até hoje eu acho que talvez pode ser uma gravidez química que não implantou. Mas é isso. Aí depois de uns 5, 6 dias eu tive um sangramento, né? E eu fiquei super chateada e tal, mas foi um sangramento estranho, assim, não foi menstruação. Aí depois eu fiquei um tempo sem menstruar. Já não sabia mais qual era meu ciclo, porque ele não tinha sido regular no segundo mês comparado ao primeiro mês. Eu fiquei 40 dias sem menstruar. E aí lógico que eu fiz testes, né? E cada teste era aquela coisa, uma sensação tão horrível. Quem foi tentante sabe o que é você fazer um teste de gravidez e dar negativo e você tá atrasada, né? Aí eu comecei a investigar, porque aí passaram 50 dias, aí eu tinha um sangramento, mas parava, eram sangramentos estranhos. Aí eu comecei a investigar, né, encurtando um pouco a história, fui em vários médicos, eu fazia vários exames, ultrassom de sangue, e eu descobri que eu não estava ovulando mais. Então, aquilo pra mim foi muito frustrante, porque quando você tá tentando engravidar, né, é muito triste, lógico, quando você não consegue e a sua menstruação desce no dia certo. Mas se você tem um ciclo regular, você sabe quais são os seus dias férteis. Eu não tinha dia fértil, eu não sabia quando que eu ia ovular, se eu estava ovulando. Então aquilo me consumia, eu já tenho um perfil ansioso, apesar de muita gente achar que não, eu tenho. E aquilo tava me fazendo muito mal, assim. Foi uma época da minha vida, eu também não tava feliz na vaga que eu tava de trabalho, eu não gostava do que eu fazia, então eu tava tentando mudar de departamento. Então, assim, foi uma mistureira de coisas, sabe, que aconteceu naquela fase. E aí eu acabei mudando de vaga, né, pra área que eu tava prestando, né, então isso foi bom, foi uma boa distração, digamos assim. Mas aí os meses foram se passando, né, eu comecei a tentar final de abril de 2015, e aí foram passando, eu sei que aí eu tava mudando pra São Paulo de volta, uma das médicas que eu fui em São Paulo me deu um ciclo de progesterona pra eu simular uma menstruação, porque o meu endométrio, eu tava mais de 100 dias sem menstruar, pro meu, talvez o organismo entender que talvez o sangramento pudesse fazer ele ovular, pra entender que eu tinha afinado o endométrio, sei lá qual era o mecanismo. Aí eu fui em outra médica que fez eu fazer uma esterossalpingografia. Isso foi depois. Aí eu já tava, 70 dias sem menstruar. E eu acho que eu tinha feito 2 ciclos de progesterona desse, né? Tipo, você forçar o seu corpo a simular uma menstruação. Eu fiz, em fevereiro, e 50, 60 dias depois eu fiz de novo. Menstruei de novo e depois eu fiquei de novo. Aí eu fiquei 70 dias sem menstruar, sabe? Então, eu tava fazendo e não tava adiantando, teoricamente, né? Porque eu não tava tendo ciclos menstruais, mesmo tomando a progesterona. Parei a progesterona, fui nessa outra médica que sugeriu eu fazer esse exame, que é esterossalpingografia.
E quando eu fui fazer esse exame, entre outros, né, mas a estereossapingografia, o laboratório implicou, falou, mas qual ciclo, que dia do ciclo você tá? Eu falei, eu não tenho ciclo, eu tô no 73º. Aí eles falaram, a gente não pode fazer, porque se você estiver grávida, eu falei, não, eu não estou grávida, por isso que eu tô aqui fazendo esse exame, porque eu não tenho ciclo, eu preciso ver, antes de eu começar um tratamento de indução de ovulação, eu preciso saber se eu tinha algum problema nas trompas, né, porque não adiantava a médica que tinha falado, não adiantava eu induzir ovulação e não investigar o resto, né, pra saber como tava tudo. E esse exame é muito conhecido por pessoas que fazem e conseguem engravidar logo em seguida. Mas eu não tava com essa esperança, porque na minha cabeça eu não estava ovulando, né? E, pra minha surpresa, um mês depois desse exame, eu tava lá, sei lá, 80 dias, sei lá, já perdi as contas quantos dias, né? Porque 70 na época do exame, sei lá. Eu tava tendo uns enjoos estranhos, olha isso, né? Eu tava, tipo assim, muito. Eu tinha um enjoo, uma coisa no estômago. Eu nunca tinha sentido nada igual. Eu já tive muito problema de estômago no passado. E nunca, era uma coisa estranha. Eu tinha um enjoo tão estranho que se eu comesse uma feijoada, meu enjoo eu ficava bem. Eu passava o enjoo. Eu precisava comer pra passar o enjoo. Eu falei, gente, que estranho, né? Não atinei, porque eu já tava tão cheia de falsas esperanças que eu juro que na época não me veio nada, né? Tinha falado com a médica que tava me acompanhando na época, uma das trocentas que eu fui, se eu tomava uma medicação para regularizar o hormônio já fazia um tempo, e como eu tinha muito cisto no ovário, eu falei, e se eu tomar o anticoncepcional com essa medicação que eu já tô associada para tratar os cistos no ovário antes de eu tentar fazer qualquer tratamento? Aí ela falou, eu nunca falaria pra uma pessoa que tá tentando engravidar voltar a tomar anticoncepcional. Eu falei, não, mas se eu tomo por um pouco tempo pra ver se a gente dá uma limpada nos meus ovários, na minha cabeça. Né, hoje em dia já é provado que não acontece isso, mas eu queria tirar os cistos do ovário, queria tentar engravidar naturalmente antes de fazer um tratamento, né? No caso, eu tentaria da indução de ovulação antes de partir para uma FIV. Falei, então tá, né? Então vamos tentar, vou comprar a pílula. Aí eu fiz as contas, né, eu queria começar a tomar pílula num domingo, pra aquela coisa, não descer de fim de semana, a gente fazia umas contas loucas quando tomava pílula, né. E aí eu falei, bom, antes de comprar a pílula, já que eu tenho um casamento hoje, vou fazer um teste. E foi aquele teste, assim, totalmente sem esperança, sério, juro, eu não tinha esperança nenhuma, porque assim, eu tenho um casamento hoje, vou afogar minhas mágoas, sabe assim, tipo, vou beber, vou curtir, quer saber, vou curtir, aí eu compro a pílula, aí eu já tô com a cabeça tranquila e vou começar uma outra fase da minha vida. E o teste deu positivo. Eu tremia, meu marido tinha saído de casa já, eu fazia home office, eu tava sozinha em casa. E aí eu não conseguia trabalhar, né, de tanta aflição. Aí eu fui no laboratório colher o exame de sangue, o beta-HCG no sangue. E aí teve intercorrência no laboratório, atrasou toda a coleta, atrasou tudo. Eu voltei pra casa, falei, agora eu tenho que trabalhar. E eu trabalhava com 2 monitores, assim, né? Então, um dos monitores eu estava trabalhando e o outro monitor eu tava lá no site do laboratório, dando refresh a cada pouco. Trabalhei super esse dia, né? Super nervosa. Dando refresh, até sair o resultado. E não sai até 1h da tarde. Isso, como eu tinha um casamento, né? Era sexta-feira. Eu tinha marcado o cabeleireiro. Aí eu saí de casa, no carro, cada farol eu olhava no celular o site do laboratório pra ver. E eu descobri, aí eu vi que eu tava grávida, tipo, do farol mesmo, né? Mas eu tinha feito um teste da Clear Blue também. Que parênteses, né? Quem faz muito teste de gravidez não fica comprando Clear Blue toda hora. A gente compra teste barato, a gente compra aqueles testes que a gente nem conhece, que funciona, viu? Que funciona, porque depois, um outro capítulo, eu posso contar das minhas outras gestações. Mas enfim, eu comprei esses testes baratinhos e eu tinha um Clear Blue pra quando desse positivo esse teste baratinho eu ia fazer. Então eu já tinha feito Clear Blue tinha dado mais de 3 semanas grávida. E o beta-HCG já tava também com valor alto. Enfim, era isso, eu tava grávida. E mesmo assim, eu fui no cabeleireiro. Na verdade, eu só me arrumei pra contar pro meu marido que eu estava grávida, porque eu não tinha cabeça pra ir no casamento. Escrevi uma cartinha pro meu marido. E aí, quando ele chegou em casa, ele chegou já pra se arrumar pro casamento. Ele, você não tá pronta? Tipo, eu tava, de roupão, sei lá, tava com uma roupa de casa. Aí eu falei, né, vou ver se eu posto a foto aqui. Olha aí nossa carinha de emocionados, sem acreditar, com Clear Blue, né, só pra falar que fizemos o teste caro. Aí eu tava com essa roupa de casa e ele falou, a gente não vai no casamento? Eu falei, senta aqui, a gente precisa te mostrar uma coisa. E aí eu dei a carta pra ele. No que eu dei a carta pra ele, ele começou a ler, ele só fez assim, ó. Uia! Bom,
Então aí, né, eu já tinha falado com a médica também antes de falar com ele, marquei consulta na segunda, então passamos o final de semana, assim, tentando não contar pra ninguém. A sorte é que os meus sogros, né, a família do meu marido não tava em São Paulo, a minha família não tava em São Paulo, ninguém, assim, foi a sorte, porque a gente não ia, né, pra gente se segurar. Então, na segunda-feira eu fiz ultrassom, tinha coraçãozinho, eu já estava de 8 semanas, aí pelas minhas contas, eu fiz a estereossalpingografia grávida, aquele exame que não pode fazer grávida. Mas, né, é um mistério, a minha médica da época, né, que eu acabei trocando de médico depois, ela falava, pô, Paula, nunca vamos saber, porque pode ser que você tinha o óvulo fertilizado já pela semana, que era entre a segunda e a terceira semana de gestação, pelas nossas contas, mas não tinha implantado. A gente não sabe, né? Foi por Deus mesmo, porque tinha que ser, né? Quando tem que ser, tem que ser. E nessa época, né, que depois que eu fiz a estereossalpingografia, eu lembro que eu chorei muito, foi um exame que me doeu, que eu sei que muitos lugares dão anestesia e eu não tomei anestesia, apesar do médico ter sido extremamente gentil comigo. Eu fiz o exame, eu chorei, daí a partir desse dia eu lembro que eu falei, quer saber, agora eu vou viver a minha vida sem filhos com meu marido e vou esperar um tempo, vou, sabe, dar uma refrescada na cabeça e falei, aí a gente começou a sair pra jantar durante a semana, voltar tarde, sabe assim, a gente começou a sair, tomei bastante vinho. Eu tinha uma banheira em casa com cromoterapia, aí eu tomava banho de banheira, colocava uma musiquinha relaxante, ficava com cromoterapia, coisas assim que eu maratonava seriado, sabe, de fim de semana. Falei, gente, quem tem filho não consegue fazer isso. Eu comecei a curtir esses pequenos prazeres das pessoas que não têm filhos. E eu acho que isso me ajudou muito, porque as pessoas falam, desencana que você engravida. E não existe desencanar. Não tem nada pior do que você falar pra uma pessoa que tá tentando pra ela desencanar. Porque, na verdade, meu desejo de ser mãe tava ali. Eu não desencanei dele, mas eu só resolvi mudar o foco da minha vida, sabe? Eu falei, gente, eu preciso focar no meu casamento, eu preciso focar na minha vida profissional. Então eu estava focando nessas coisas, em aproveitar a vida, em curtir o momento, né? Eu já praticava mindfulness na época, então eu tinha essa questão de curtir o momento presente. E foi aí que eu comecei a refrescar um pouco a cabeça, ficar menos ansiosa. Talvez isso tenha ajudado junto com o exame, né, que foi tudo na mesma época, mas eu não tinha desencanado, não existe desencanar, então nunca falem pra pessoa desencanar, sabe? A gente pode arrumar distrações, mas você não desiste de um desejo de ter um filho. No fim, o período total, né, não falei, eu parei de tomar pílula em abril de 2015 e eu descobri que eu tava grávida dia 1 de julho de 2016, só que eu já estava grávida de 8 semanas, né, então, dia 1 de julho, né, eu tava grávida de 8 semanas, então, eu acho que eu demorei um pouco mais de um ano e um mês pra engravidar, né, não é muito, eu sei, né, mas a partir de um ano já começam as preocupações, né, então já teria que investigar e era o que eu tava tentando fazer mesmo. Depois eu sempre achei que eu fosse demorar pra ter outros filhos e não tive. Se você assistiu até agora e quer saber sobre como eu descobri as minhas outras gestações, comenta aqui embaixo, quero as próximas partes. Então é isso, não esquece de deixar like, comentar, compartilhar com quem tá tentando para ouvir um pouquinho da minha história. Espero que seja alguma inspiração, que eu possa ajudar de alguma forma. Obrigada!